Oi, gente, vocês me ouvem? Boa noite, professor. Sim. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. boa noite. Tem alguém que vai, tem um dos grupos que vai apresentar hoje? Qual é o grupo? Professor, o grupo 4 vai apresentar, não sei se tem outro. Ah, é verdade. O grupo 6 também, professor. O grupo 6. o O grupo 6. 5 também vai apresentar. Opa, O grupo 5 vai apresentar, professor. tá bom. Então, só vamos seguir aquela ordem de inversa, tá? Vamos começar com o grupo 6. Tá bom, gente? Tá bom, professor, sem problemas. Então, os presentes aí. Clara, Para a Rafaela e a Laura. mas elas estão Estamos presentes? todas aqui. Aham, estão presentes. Sim, professor. É Clara, Cláudia, Laura e Rafaela. é Laura. Isso. Vamos? Pode começar. Eu vou compartilhar a tela aqui, Tá professor. bom. Muito bom. Vocês estão vendo os slides ou as minhas anotações? Tá, não está aparecendo o slide. Não? Ai, tá. Não. Estava no começo, agora sim. Tá Agora certo. sim? Muito Uhum. legal. Eu já gostei de cara. Nossa, Bom, então, o nosso trabalho é sobre os paradigmas de sustentabilidade na relação do governo vigente com a mineração. Nós somos o grupo 6, formado por mim, Clara Teixeira, pela Laura Federici e pela Rafaela Nascimento. Então, em primeiro lugar, eu queria traçar um pouco do perfil do governo Bolsonaro e falar sobre a lei que a gente escolheu tratar de maneira mais aprofundada, que na verdade é um projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo. Então, em relação ao perfil do governo Bolsonaro, em primeiro ponto, a gente acha relevante apontar que o governo Bolsonaro, na época das eleições, né, enquanto Bolsonaro era um candidato, ele não apresentou um plano específico para lidar com a mineração. E ele só prometeu que ia liberar a mineração e fez várias promessas nesse sentido, mas não tinha um plano específico. E aí, com a eleição dele, algumas coisas nos chamaram a atenção. Em primeiro lugar, porque o governo tem relação com empresários com atividades suspeitas. Então, a gente sabe que teve influência de um empresário que está sendo investigado por introduzir ouro ilegal no mercado de país, e foi uma das pessoas, inclusive, que influenciou esse projeto de lei que a gente vai mostrar aqui. Além disso, a gente acha importante destacar esse decreto que eu coloquei aí, número 10.329 de 2020, porque ele mostra a importância que o governo Bolsonaro dá para a mineração. Então, esse foi um decreto que o presidente fez em 6 de fevereiro de 2020. Não, desculpa, a data está errada, mas ele fez no começo da pandemia do coronavírus, editando um outro decreto que ele já tinha editado para incluir como atividade essencial a atividade da mineração. Então, né, primeiro ponto, temos um governo da União que reconhece, né, que acredita que a mineração é um serviço essencial. Em segundo lugar, a gente destaca também esse programa de mineração e desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento aí do governo Bolsonaro. Inclusive, essa imagem que eu coloquei aqui do lado direito é uma imagem que eles colocam nesse programa. E é interessante perceber como é uma coisa romantizada, né? Tipo, esse trator com sol atrás, com a mineração, uma coisa que eles romantizam absurdamente.
E esse é um programa que tem algumas frases de efeito, assim, para tentar elevar a moral da mineração. Então, o slogan deles é Brasil é uma mina de oportunidades, uma coisa assim. Então, uma coisa bem até forçada, assim, para elevar essa questão da mineração, né, para levar a opinião pública para o lado da mineração. E o que a gente escolheu abordar especificamente foi esse projeto de lei 191 de 2020, que foi proposto pelo Executivo, com algumas questões que julgamos muito importantes. Em primeiro lugar, porque esse projeto de lei busca regulamentar o parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição e o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição. Esses parágrafos falam da mineração em terras indígenas. Então, esse parágrafo 1º desse primeiro artigo que eu comentei, ele fala sobre uma lei específica que deve regulamentar isso, né, essas minerações, em especial quando elas são em terras indígenas, e o parágrafo 3º do 231 fala sobre como os povos indígenas têm direito à autodeterminação e a demarcação de terras, e qualquer coisa que seja feita nessas terras deve passar por eles, né, e deve ser regulamentado por uma lei específica. Então, essa é uma lei que busca fazer isso. Ela altera também o Estatuto do Índio e também a Lei 11.460, de modo a permitir que dentro das terras indígenas possa se plantar, possa se fazer o cultivo de materiais geneticamente modificados e que os próprios indígenas possam fazer esse garimpo. E uma coisa que chamou bastante atenção também nessa lei que busca regulamentar essa questão dos garimpos nas terras indígenas é que para que se entre nas terras indígenas para fazer estudos a respeito dessa questão da mineração, a lei diz que não precisa do consentimento dos povos originários, então eles devem ser ouvidos, mas não importa o que eles falem, assim, eles podem falar sim ou não, que não vai fazer diferença, né? Eles não têm esse poder de veto, eles só têm o poder de veto em relação ao garimpo de pessoas não indígenas nas terras deles. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nos indicadores de sustentabilidade. Então, em primeiro lugar, eu queria falar dos indicadores éticos. Eu acho importante falar, em primeiro lugar, sobre a falta de protagonismo das comunidades originárias que não foram consultadas para a produção desse projeto de lei. O empresariado foi consultado, mas as comunidades afetadas não foram consultadas. E também porque a gente identifica aí uma violação ao direito de autodeterminação dos povos, né? Então, os povos indígenas têm esse direito que é garantido pela Constituição e também pela Carta de São Francisco, que foi ratificada e promulgada em forma de decreto no Brasil. E essa autodeterminação é violada no sentido em que as populações originárias perderiam autonomia sobre suas terras e sobre os costumes sobre a terra, né? Então, é uma questão da gente falar do lucro e como isso pode gerar lucro para as comunidades indígenas, mas a maneira como as comunidades lidam com a terra é completamente diferente da maneira como a gente lida, né? Então, é uma questão que não parece que são dois mundos que não conversam. Além disso, em relação aos indicadores de sustentabilidade econômicos, a gente não tem dúvida que a exploração da mineração em terras indígenas vai gerar lucro. Isso não é dúvida nenhuma. A questão é que esse lucro é gerado para as empresas, não é gerado para as comunidades. Apesar desse projeto de lei prever uma participação das comunidades donas dessas terras nesses lucros, o lucro maior vai ser para as empresas. E isso não vai mudar o problema da distribuição de renda que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente tem uma pobreza no Brasil por causa da distribuição de renda, a gente tem uma má distribuição de renda, então não tem nem como argumentar que isso vai gerar renda, vai gerar dinheiro, vai movimentar a economia, porque se a economia continua nas mãos daqueles que sempre esteve, não é um desenvolvimento sustentável, né? E aqui a gente
cito o caso da Namíbia, que a Mônica Serrão fala no livro dela, que a gente usou como base, em relação à questão da exploração dos diamantes na Namíbia, que é uma parte grande do PIB per capita. Inclusive a Namíbia tem um PIB per capita alto, que é acho que 5 vezes maior que a média dos países pobres africanos. Só que a maior parte da população da Namíbia é pobre, não tem emprego por causa da má distribuição de renda. E outro ponto que a gente achou importante apontar aqui é em relação ao investimento estrangeiro. Então, o governo Bolsonaro chama muito de empresas estrangeiras. Então, se a gente tiver empresas estrangeiras explorando a mineração em terras indígenas, o dinheiro nem ao menos vai ficar completamente no Brasil, né? Então, isso também é um problema de insustentabilidade econômica que nós encontramos. Agora a Laura vai falar um pouco mais sobre os outros indicadores. Boa noite, gente. Bom, então, para complementar um pouquinho o que a Clara falou, assim, o Brasil, ele nunca, em nenhum outro governo, nunca se preocupou com os povos originários, né? Isso é fato. Mas, particularmente, o atual governo, né, ele escancara muito essa questão essa questão quase que antiambientalista, assim, né? Essa questão de exploração voraz, assim. Então, é uma coisa interessante de se notar. Outra coisa também que é um pouco desigual, assim, né? É que a categoria, por assim dizer, né, dos mineradores, ela é sempre muito bem representada, né? Por figuras, assim, importantes, né? Então, para acompanhar projetos de lei, em audiências, né? O que quer que seja, essa categoria, ela está sempre muito bem representada. Por outro lado, os povos originários, eles quase nunca têm voz, assim, né? Por assim dizer. Bom, então, entrando um pouco nos indicadores de sustentabilidade sociais, a gente acha que essa política, né, da PL 191 de 2020, ela é antiambiental, né, porque ela não visa aspectos básicos, assim, né, só um pouquinho. Bom, então a gente acha que ela é ambiental porque ela não visa aspectos básicos, né, de impactos ambientais, alteração de paisagem, contaminação de água, solo, ar, recursos hídricos, desmatamento, enfim, uma série de outras coisas, né, ela não se preocupa muito. A gente também notou a correlação entre o capitalismo e a questão social, né, que ela está sempre muito presente, então é muito difícil da questão social ela ser levada como prioridade, né, a questão econômica e política, ela sempre está por trás disso, né, é muito difícil analisar única e exclusivamente a questão social, puramente, né, os direitos das minorias. Outro ponto que a gente observou em relação à PL 191 de 2020 é que ela faz vista grossa em relação a impactos ambientais, né, como a Clara já falou perfeitamente, que ele, enfim, parece não se importar com impactos ambientais que são praticamente descomunais, né, que são provenientes basicamente da prática da mineração. E, por último, os garimpos, eles podem sofisticar a ação criminosa. Não é raro a gente encontrar notícias, né, que trabalhadores são encontrados em condições precárias, sem instalações, sem banheiros, consumindo água contaminada, enfim, uma série de outras coisas, com jornadas super exaustivas e sem qualquer vínculo formal, né, e às vezes até com dívidas em relação ao dono do garimpo. Então, a prática do garimpo em si, por mais que o governo tenha essa visão, fundamente, né, que quer legalizar justamente para coibir um garimpo ilegal e tudo mais, a gente sabe que essa legalização por si só, ela não é suficiente para conter a ação criminosa. Então, isso é basicamente as questões sociais que a gente encontrou. E agora, partindo para os indicadores jurídicos, essa PL, ela regulamenta o artigo 1, o parágrafo 1 do artigo 176, que a Clara já mencionou, e o parágrafo 3 do artigo 231. Deixa eu só ver aqui. Bom,
eles dispõem basicamente, então, respectivamente, sobre o Estatuto do Índio e sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação. E também a PL, ela altera as leis 6.001 de 1973 e a 11.460 de 2007, que eu acredito que a Clara também já mencionou. Essa regulamentação, né, ela é para estabelecer as condições específicas para a realização da pesquisa e das lavras de recursos minerais e hidrocarbonetos, para o aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica em terras indígenas. Então, é basicamente isso também em relação aos aspectos jurídicos. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre os indicadores ambientais. Esse projeto-lei 191 de 2020, ele é preocupante nele por inteiro, mas na questão ambiental ele gera uma preocupação muito maior, uma vez que a gente se depara com a falta do compromisso socioambiental, né? Que deveria ter uma busca, ter um foco nas práticas sustentáveis nesse setor, né? A liberação de mineração em terras indígenas é de extrema relevância, não apenas no sentido ambiental, mas por ser uma atividade que garante, não garante, mas que gera um impacto e tem um alto poder destrutivo da fauna e da flora local. E aí, também a gente conta com uma transmissão de doenças altamente contagiosas e perigosas. Um exemplo seria tuberculose, malária, também pode ser um outro exemplo. A abertura da mineração nesses territórios indígenas pode gerar uma consequência significativa, não apenas aqui para a gente, mas numa escala local, regional, nacional e até mesmo global. Assim como pode gerar uma desestruturação, um desaparecimento físico de diversos povos indígenas, especialmente desses daí localizados na região da Amazônia. Acho que é meio que isso, assim, as minhas colegas já complementaram tudo, e acho que por esses motivos e outros, mas basicamente todos esses daí que a gente veio falar, o nosso grupo conclui, né, óbvio, que o governo vigente ele não caminha para a sustentabilidade no campo de mineração. Professora, essa é a nossa apresentação. Ficamos por aqui. Também, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, estamos abertas a responder e a ouvir. Então, gente, eu vou deixar para o final, tá? Por conta Beleza. do tempo. Então, no final, eu vou conversar com cada um, no final de hoje ainda, tá bom? Então, vamos para o grupo número 5, por favor. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo? Estou compartilhando a tela, tá aparecendo? Ainda não. E agora? Agora sim. Muito bom. Bom, nós ficamos para falar sobre a questão ambiental, especificamente do artigo 225 da Constituição, e conseguimos encontrar uma proposta de emenda à Constituição número 24, agora de 2020. Então, só para introduzir essa PEC, né? Então, como a gente sabe, existem diversas proteções ao meio ambiente na nossa Constituição, e nesse caso em específico, o artigo 225, no parágrafo 1º, e resumidamente eu vou aqui dizer quais são os 7 incisos hoje existentes, que trazem a incumbência do poder público com o fim de garantir a efetividade do meio ambiente equilibrado para todos, né? E a partir da preservação dos sistemas ecológicos, da preservação da biodiversidade, do patrimônio e a fiscalização dessas entidades voltadas a essas pesquisas, né? Da definição dos territórios especialmente protegidos, da previsão do licenciamento e do EIA, o estudo de impacto ambiental, para a instalação das obras que possam vir a causar algum dano ao meio ambiente, do controle das atividades que causem riscos à vida e ao meio ambiente,
da promoção da educação ambiental, que inclusive foi um dos nossos temas também de apresentação, e da proteção da fauna e a flora, visando sempre ações que evitem a extinção dessas, né? Então, a PEC, ela tem o intuito de fazer a inclusão da seguinte redação no seu parágrafo 1º, no inciso 8º, hoje não existente, só são 7 incisos, com a intenção de promover, então, incentivos para as atividades individuais e empresariais, favorecendo a manutenção, a recuperação e a melhoria das condições do meio ambiente. E no inciso 9º, o oferecimento de incentivos para empresas, organizações, para que elas possam investir em criação de novos empregos, na formação de recursos humanos, contribuindo para a redução do impacto ambiental gerados por essas suas atividades, e com a preservação, restauração e a melhora da qualidade do meio ambiente. Bom, a justificação dessa PEC vem da consagração de uma ideia que surgiu da Rio+20, que foi realizada em 2012, aqui no Rio de Janeiro, trazendo a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. O crescimento econômico com oportunidades ampliadas da inclusão social para os cidadãos e a redução de impactos ambientais. Porém, para conseguir consagrar essa ideia, é necessário que diversos atores se comprometam com essa ideia, com o intuito de gerar os incentivos corretos para que os cidadãos e as empresas possam se engajar com esse novo modelo de desenvolvimento. Então, a PEC, ela visa incluir 2 importantes princípios associados a essa economia verde, né? A Constituição. No inciso 8º, seria a inclusão do princípio provedor-recebedor. Hoje a gente já tem ela inserida na lei brasileira, né? Ela prevê a concessão de benefícios e compensações para serviços ambientais prestados, tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas. Esse princípio, ele sucede, mas não substitui o princípio do poluidor-pagador, que hoje ele já é um princípio constitucional, ele está nesse mesmo artigo, no parágrafo 3º, em que o dano deve ser prevenido ou compensado pelo sujeito causador do dano. Então, esse princípio, ele visa obrigar o poder público a criar os mecanismos adequados para que esses provedores de serviços ambientais, eles sejam adequadamente pagos por esses provimentos, né, com o objetivo de conservar ambientalmente e reduzir a pobreza. E, então, nessa mesma linha, tentando conciliar os aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento, a PEC, no inciso 9º, pretende incluir a Constituição o conceito de emprego verde. São aqueles que, em qualquer setor da economia, com o intuito de contribuir para a conservação, restauração ou melhoramento da qualidade do meio ambiente. Isso, inclusive, é um trecho da própria PEC, onde institui que a própria OIT prevê esse tipo de contribuição. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Então, esses empregos verdes, eles têm o intuito de reduzir os impactos das empresas, dos setores econômicos, por intermédio do aumento da eficiência do uso da energia dessas empresas, pensando modos de utilização das matérias-primas, o uso das águas, visando a redução dos gases do efeito estufa e, inclusive, a substituição de meios que hoje são, em demasia, poluentes, e a promoção da restauração da biodiversidade. Inclusive, eu achei um trecho bem importante dessa PEC, e eu vou ler aqui para vocês. No momento em que os impactos da mudança do clima se afiguram como uma das maiores e mais complexos desafios globais, a transformação dos padrões de desenvolvimento econômico não é apenas uma obrigação de caráter ambiental. Trata-se, na essência, de uma profunda inflexão na forma como a humanidade se comporta, requerendo um grande compromisso mundial que seja incorporado por cada nação que se pretenda inserida de maneira competitiva em um novo modelo de desenvolvimento global. Partindo agora para nossas apresentações, os meus colegas vão apresentar os indicadores de sustentabilidade incluídos nessa PEC. Quem vai falar agora é o Pedro. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu vou tratar um pouco aqui do indicador social, né? O
um dos objetivos dessa PEC e onde ela pega o indicador social é justamente onde a Manu falou sobre o emprego verde, né? Ao nosso ver. Criar emprego é algo que deve se buscar, e criar um emprego considerando o meio ambiente, né, é importante. Como que isso afeta, né? As empresas sempre vão aonde vai dar mais lucro, aonde vai ser mais fácil e aonde vai demandar menos o seu dinheiro ou onde vai ter mais incentivo. Tendo incentivo para criar empregos, considerando o meio ambiente ou considerando como as suas atividades influenciam o meio ambiente, afetam o meio ambiente, a gente tem uma grande possibilidade de que esses empregos criados e, né, essas empresas, criadores de emprego, pensem um pouco mais sobre como elas afetam, né? Então, diminui o impacto ambiental, não porque elas necessariamente querem, muitas não estão se importando. É porque é mais barato, ou ela vai ter um incentivo, ela vai ganhar alguma coisa com isso. Infelizmente, a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar como que essas corporações podem... por que essas corporações vão querer ajudar? Querer que a gente, pessoas físicas, usem menos água, não poluem, não promovam queimadas, é importantíssimo. Mas influenciar grandes empresas a fazer o mesmo é o que pode mudar, né? Afinal, são essas empresas que têm o capital, essas empresas que mandam e decidem o que vai ser feito, né? Então, criar padrão de desenvolvimento sustentável, pensando, né, em como vai chegar isso, em quem tem o dinheiro, em quem, querendo ou não, define, é um objetivo importante. E essa PEC traz isso no artigo 9º, né? Com essa criação. Eu até acredito que não seja, talvez não fosse esse o objetivo maior, né? E com certeza não é o objetivo maior da PEC em si, mas é um objetivo importante, é um objetivo que a gente tem que pensar e, infelizmente, tem que levar em conta nesse lado, de que um fim justificando o meio, né? Então, eu vou dar um incentivo aqui porque realmente vai ser importante essas empresas estarem pensando isso, nem que seja pelo dinheiro que elas vão ganhar ou deixar de pagar, né? Né, acho que encerro por aqui, agora o meu colega vai para o próximo indicador. Agora eu vou falar a respeito do indicador econômico, e o indicador econômico, aqui ele está muito ligado ao indicador social também, né? Porque a ideia da parte econômica aqui, junto dessa PEC, é justamente a visão de que o combate à pobreza, isto é, a redução da desigualdade socioeconômica, é também uma maneira de amenizar os problemas ambientais existentes. Então, passou a ser visto que a ideia de muitos terem muitos e poucos, e mais ainda terem poucos, ainda gera muito mais problema para o meio ambiente do que se a gente tivesse uma igualdade socioeconômica maior entre os indivíduos, né? E a PEC também traz isso em 2 incisos especiais, em que eu vou ler os incisos aqui, tá? É o inciso 8 e o inciso 9, os quais trazem o inciso 8. Promover na forma da lei incentivos monetários ou não para atividades individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou a melhoria das condições do meio ambiente. O inciso 9, oferecer na forma da lei incentivo para empresas e organizações investirem na criação de empregos e na formação de recursos humanos que contribuam substancialmente para reduzir o impacto ambiental de suas atividades, bem como para preservar, restaurar ou melhorar a qualidade do meio ambiente. Ou seja, aqui a gente vê que, nesse caso, a Constituição, né, junto com essa mudança que a PEC traria, estaria justamente trazendo instrumentos para engajar não só o cidadão, mas também as empresas, né, as indústrias daquelas localidades, a estarem visando justamente a melhoria ou então a recuperação
de ambientes que foram ali anteriormente degradados e um incentivo para que haja, né, essa melhoria ou então essa recuperação seria justamente através desses incentivos monetários, né, que são indicados ali nesses 2 incisos da PEC. Quanto à parte econômica, é isso, e daí a gente vai passar agora para os aspectos ambientais. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Dando sequência na fala do meu colega Luiz, eu vou mencionar um pouco sobre os aspectos ambientais da PEC e as consequências, né, que eles prevêem. Então, já o artigo 225, ele já é considerado o mais importante para o direito ambiental, e dessa forma para a sustentabilidade também. Cabe aqui conceituar meio ambiente, que é previsto, consta na Lei 6.938, de 1981, no artigo 3º, inciso 1, como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Dessa forma, existem vários aspectos que são necessários para o tratamento do meio ambiente, né? E que são impactados por todo avanço científico, tecnológico e humano. Que nossos conhecimentos influenciam em uma melhor conservação e manutenção do meio ambiente. Assim, a PEC fala sobre questões ambientais, na medida que ela insere 2 incisos, esses 2 incisos já mencionados pelos nossos colegas, e são justificados pelos autores, falando que vão viabilizar a realização da chamada economia verde, já abordada pela nossa colega, que foi consagrada na Rio+20, né, a economia verde. Então, nesse primeiro inciso, ele que pretende ser adicionado, ele pretende levar ao patamar constitucional esse princípio do provedor-recebedor, que prevê a concessão de benefícios e compensações por serviços ambientais prestados por pessoas físicas ou jurídicas. Dessa forma, ela incentiva ainda mais o cuidado com o meio ambiente, né? E a justificativa é que esse princípio já está inserido na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos e no novo Código Florestal, mas ela não é praticada, né? Então, eles pretendem elevar ao patamar constitucional, ter uma força jurídica maior. Já no segundo inciso adicionado, eles oferecem incentivo às empresas, como o Luiz já comentou, que apliquem esse conceito do emprego verde, né? E que assim eles a empresa consiga contribuir na conservação, na restauração e até no melhoramento da qualidade do meio ambiente. Que, se transformada em lei, essa PEC vai transformar a economia, as empresas, os locais e mercados de trabalho, que, segundo ela própria, é a sua justificativa, em uma economia menos danosa, né, na questão da emissão de carbono, porque é o grande fator de poluição e de não sustentabilidade, é que as empresas visam o lucro desenfreado, a produção desenfreada e, né, consequentemente, emitem muitos gases e, enfim, muitos poluentes. Então, no aspecto ambiental, esses 2 incisos eles procuram impactar de uma maneira positiva e indiretamente, né? Eles vão incentivar que as empresas e as pessoas pratiquem essas mencionadas atividades. E implementando esses princípios e incentivos que vão resultar numa maior consciência e capacitação humana, né, e econômica também, porque visam na conservação e manutenção, proteção, né, do ecossistema que eles estão inseridos, né, no ambiente como um todo. Então, dessa forma, foi o aspecto ambiental da PEC. Então, agradeço o espaço e passo a palavra para o meu colega Nele, que ele vai dar continuidade à apresentação. Muito obrigado a todos. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Deixa eu ver se está funcionando o áudio. Está funcionando. Dando continuidade, então, sobre os aspectos educacionais dos indicadores de sustentabilidade. Então, eles prevêem que a educação e o acesso a ela deve ser contínuo e ininterrupto, devendo ser promovido por meio de ações sociais, cartilhas e também por ações práticas que podem contribuir para que a sociedade cresça de forma responsável e sustentável. Na referida PEC, prevê valores contributivos para quem seguir um plano com o objetivo de conservar determinados ecossistemas. À luz de que a maior parte da população que ali se encontra pode
está na linha da pobreza, isso pode contribuir para que essas pessoas se tornem verdadeiras guardiãs e promovam a proteção e a sustentabilidade local. Então, dessa forma, a educação ambiental busca disseminar os usos alternativos e conscientes para os recursos disponíveis, por meio de atividades socioeducativas, que estimulam e que valorizam também a preservação do meio ambiente que estão inseridas as pessoas. Portanto, em vista da existência dos problemas ambientais presentes em quase todas as regiões do país, torna-se importantíssimo o desenvolvimento e implementação de programas educacionais ambientais, os quais são de suma importância na tentativa de reverter ou frear os riscos ambientais. Um exemplo prático que teve numa cidade de Campos, onde teve um ciclo ali de palestras, uma trilha ecológica, onde teve material didático, alfabetização ecológica ali das crianças, para trazer essa realidade de educação ambiental para quem está presente ali inserido em determinada sociedade ali. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Maria, dar continuidade aqui. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Bom, então eu vou falar dos aspectos jurídicos. A gente sabe que o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, através da aplicação do princípio do poluidor-pagador, ele busca impedir que a sociedade arque com os custos da recuperação de um ato lesivo ao meio ambiente, né, que é causado por um poluidor perfeitamente identificado, né? Ou seja, ele tem o propósito de afastar o ônus do custo econômico das costas da coletividade, né, e dirigi-lo diretamente ao utilizador dos recursos ambientais. Então, a responsabilização, portanto, ela deve ser objetiva, né, sem a necessidade da demonstração da culpa. Vale destacar aqui que a Constituição, ela não traz como indicativo o pagar para poder poluir, né, ou poluir mediante pagamento. Então, nesse sentido, por conta da incapacidade dos instrumentos de comando e controle, as políticas indutivas elas vêm ganhando força, né, através de incentivos positivos. Essas novas políticas elas estão funcionando como instrumentos complementares que visam suprir as lacunas legais, né, e, sobretudo, garantir o efetivo cumprimento das leis. Sendo assim, a PEC objetiva promover uma variante do princípio anteriormente mencionado, né, que é o princípio do provedor-recebedor, né. Esse princípio invoca a regulação por indução e estímulos às práticas sustentáveis, né, normalmente mais eficiente do que as medidas repressivas punitivas, né. A gente vê aí que o governo Bolsonaro, por exemplo, nos últimos anos, 93% das multas por crimes ambientais na Amazônia, por exemplo, deixaram de ser pagas, né. Então, posto isso, do ponto de vista jurídico, a legislação ambiental ela tem se esforçado para criar meios para que as atividades econômicas... Oi, Maria, está me ouvindo? Sim. Você falou agora, vocês colocaram a fonte desse dado aí sobre as multas? De onde você tirou isso? Eu tirei de uma notícia do Estadão. Ah, tá bom. Tá bom. Isso foi na verdade, eu que coloquei agora, porque eu acabei de ler essa matéria. Mas, enfim, né, posto isso do ponto de vista jurídico, a legislação ambiental ela se esforça para criar meios para que as atividades econômicas possam ser desempenhadas sem nenhum dano ambiental, né? E com a constatação de que as normas protetiva e repressiva nem sempre garantem, né, o efetivo respeito ao meio ambiente, né, como eu falei aí com essas multas que não estão sendo pagas, a referida PEC ela propõe, né, os incentivos por meio das sanções positivas, né? É isso. Acho que a Júlia vai falar agora, né, ou não? Sim. Com licença, boa noite a todos e todas. Para concluir, só buscando a professora Maria, depois ela vai trazer para a gente essa fonte, para a gente colocar na apresentação que nós vamos enviar ao senhor para análise do trabalho, tá? Assim, para a gente finalizar, fazer uma síntese do que é a PEC 24, né? Embora a gente observe que o Poder Executivo, de maneira ampla, assim como a gente tem visto geral, não tem tantos esforços para a preservação do meio ambiente, essa iniciativa da PEC, ela veio do Senado Federal, né, uma proposta de 27 senadores,
que busca ampliar as responsabilidades ambientais do poder público. Se a gente for analisar unicamente o artigo 225 da Constituição Federal, embora ele tenha um aparato bem grande no intuito de proteger o meio ambiente, ele acaba não sendo muito efetivo, né? Então, você precisa ter mais responsabilidades para o governo para que realmente se efetive, porque o próprio artigo diz que a atribuição não só é da coletividade, né, de maneira geral, de toda uma população, mas principalmente no poder público em efetivar medidas e mecanismos capazes de promover um engajamento para a preservação, né? Porque hoje a gente vê que existe a lei, mas o quanto essa lei é efetiva, a gente não consegue ter essa mensuração. Então, com mecanismos que busquem engajamento, mesmo que sejam através de benefícios financeiros, a gente consegue tentar demonstrar a preocupação do Brasil no desafio mundial, até de enfrentamento das mudanças do clima, e como que a gente vai enfrentar. A melhor maneira de enfrentar é incentivando que a coletividade faça isso, sejam as empresas, sejam as pessoas em ações individuais, mas que possam promover mais atitudes de preservação ao meio ambiente e sustentáveis, né? Pensando sempre no futuro, na preservação da espécie, não hoje propriamente dito da nossa espécie, do nosso momento presente de conservação, o nosso momento presente de conservação da vida mesmo, mas para as futuras gerações, né? Então, a ideia é que traga uma melhoria, a PEC traga uma melhoria nos diversos aspectos da sustentabilidade, né? A gente sabe que quando a gente fala dos aspectos da sustentabilidade, são diversos, assim, que a gente não consegue abordar todos de uma maneira geral, mas a gente trouxe os principais aspectos que nós já havíamos debatido em outros trabalhos, outros temas. Então, ela busca promover legislativamente uma melhora da economia para proteger o meio ambiente, e na ideia de trazer uma formação de cidadãos mais conscientes, que tenham impactos sociais diretos, né? Que esses impactos sociais sejam para toda a coletividade através dessa PEC, dessas medidas de sustentabilidade, que a gente possa ter um mundo mais sustentável e mais preservado para as futuras gerações. Eu acredito que é isso. Muito bem. Então, vocês, no final eu vou fazer alguns comentários e algumas perguntas, tá bom? Equipe número 4, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Nós da equipe 4, então, a gente vai analisar a questão alimentar, com base no artigo 170, que dispõe da ordem econômica. Esse artigo, ele assegura a existência digna nos ditames da justiça social, observando vários princípios, dentre eles a defesa do meio ambiente, conforme o impacto ambiental dos produtos e dos serviços. O que esse artigo da Constituição prevê, então, é uma boa qualidade de vida a partir da ordem econômica, a qual, no contexto da sustentabilidade, tem obrigatoriamente que estar alinhada com o meio ambiente e a tutela deste. E é extremamente necessário o entendimento de que a natureza não é mero capital. É necessário, então, que o desenvolvimento econômico ele ocorra de acordo, garantindo uma proteção do meio ambiente e uma qualidade de vida sadia, uma existência digna para todas as gerações, presentes e futuras. Isto posto, a gente pode pensar na questão alimentar, principalmente na questão da produção de alimentos e no modelo predominante para isso, que é o agronegócio. O agronegócio está atrelado principalmente às faces ambientais, éticas, econômicas, da sustentabilidade e... Desculpa, me enrolei um pouco. O que eu queria dizer, na verdade, era que o agronegócio, a gente consegue perceber os indicadores todos, claro, mas principalmente os ambientais, éticos e os econômicos, quando a gente pensa nessa divisão dos indicadores de sustentabilidade apresentados pelo Juarez, não sei como se fala, Juarez Freitas, e todos eles têm relação com esse princípio constitucional, né? Então, diante dessas dimensões, é necessário analisar como o governo vigente vem lidando com esses paradigmas, focando principalmente no uso do agrotóxico, que a gente sabe que é um fator bem controverso. Para isso, então, é necessário definir o que é agrotóxico, que está na Lei 7.802, de 89, no artigo 2º.
Lá é escrito que são os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, devidos ao uso nos setores de produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, pastagem, proteção de florestas nativas ou implantadas e outros ecossistemas, além de estar presente em ambientes urbanos, hídricos, industriais, e a finalidade é alterar a composição da flora ou da fauna para preservá-las de ações danosas de seres vivos considerados nocivos. São também substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Então, dá para perceber assim, basicamente, que agrotóxico, também chamado de pesticida, é um produto químico, físico ou biológico já usado na produção agrícola, no auxílio da produção em larga escala, principalmente e quase anual da agricultura, já que ele acaba com essas pragas que acabam por comprometer a plantação. Dentro disso, dá para dizer que existe um lado bom, sim, no agrotóxico, porque quando usados da maneira, na dosagem certa, eles realmente atuam, auxiliam muito no controle dessas pragas e doenças que afetam as plantações, mas também existe um risco envolvido nisso, porque quanto mais agrotóxico se usa, mais as pragas ficam resistentes e mais isso exige a necessidade de novos produtos, além de ter uma parte bem pesada na saúde, tanto de quem mexe com o produto, quanto quem consome. E isso a Cláudia vai explicar melhor agora. Oi, professor, boa noite. Bom, eu vou complementar um pouco mais sobre a questão do agrotóxico e passando a informação do número de agrotóxicos liberados pelo governo entre o ano de 2019 e o ano de 2021. Então, a gente notou que aqui, através das pesquisas, que esse ano de 2021 teve maior número registrado de agrotóxicos liberados pelo governo, tá? Sendo 493 pesticidas. Foi 4% a mais do que o ano de 2019, sendo a maioria de produtos genéricos baseados em outros já existentes. Esse foi o maior número documentado pelo Ministério da Agricultura, que compila esses dados desde o ano de 2000. Segundo o Ministério, foram liberados 13 pesticidas inéditos, sendo 4 princípios ativos novos, e 9 produtos finais baseados nesses ingredientes, né? O governo também federal publicou uma portaria em que liberava a aprovação tácita de agrotóxicos e outros componentes industriais, caso um parecer não fosse apresentado no prazo de 60 dias pelos órgãos técnicos do governo. Essa resolução, ela foi questionada pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade, que apresentaram ação pedindo, a suspensão da medida ao STF. O relator do caso, o ministro Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, derrubou essa portaria por entender que a norma pode causar um grave perigo à saúde, né? Além disso, o ministro citou também as pesquisas científicas que trazem as conclusões absolutamente alarmantes, né, sobre a questão da alimentação em si, que em caso de uso desses agrotóxicos no país, incluindo que para cada um intoxicado, né, calcula-se que existem de outros 50 casos que não são e acabam sendo notificados. Então, essa parte de número, né, apresentado aí pelo governo, eu vou passar agora a palavra para a Camila, que ela vai falar sobre o decreto em relação ao nosso trabalho. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o decreto 10.833 de 2021. Ele foi publicado dia 8 de outubro e trouxe uma série de atualizações às regras aplicadas aos agrotóxicos previstas na Lei 7.802, envolvendo questões de pesquisa, produção, embalagem, comercialização, importação, registro, classificação, entre outros. Na análise da Anvisa, os pontos positivos do decreto são que ele propõe um sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, estabelece critérios para classificar substâncias e compostos com relação aos perigos físicos para a saúde e para o meio ambiente, a racionalização do trabalho de análise de registro de agrotóxicos com o objetivo de evitar o retrabalho entre os órgãos,
Além disso, ele visa enfrentar os problemas relacionados ao prazo para análise dos pedidos de registro, que atualmente está regulamentado em 120 dias, sendo que em outros países, como o Japão, são 3 anos, Estados Unidos, 2 anos, e a Argentina, 1 ano ainda. Trouxe o conceito de avaliação de risco, abordagem que é internacionalmente reconhecida e definida como análise sistematizada da probabilidade de aparecimentos e efeitos adversos resultantes da exposição humana aos agrotóxicos. E os pontos negativos do decreto são que ele prejudica a atuação dos órgãos essenciais para a proteção da saúde e do meio ambiente, sobrepondo a esses direitos e interesses políticos e econômicos. Além disso, ele reduz o acesso à informação para a população em geral, mas também aos órgãos municipais e estaduais. Não diferencia os produtos com maior potencial de induzir doenças como câncer daqueles que causam efeitos menos graves, permitindo que esses produtos obtenham registro com mais facilidade. Torna o mercado brasileiro paraíso dos agrotóxicos e permite que países com maior regramento em frente ao uso de agrotóxicos e com legislação mais protetora restringam a importação de produtos brasileiros. Agora eu vou passar a palavra para o outro colega que vai falar sobre o pacote do veneno. Boa noite a todos. Eu vou falar então sobre o projeto de lei 6.299 de 2002, que é um projeto de lei que está tramitando desde 2002, que carinhosamente tem é denominado como pacote do veneno, ou projeto da lei do veneno, que, como eu já falei, está tramitando desde 2002, que basicamente a finalidade dele visa a flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos no país. Então, com base nessa finalidade, eu vou citar alguns pontos aqui positivos e negativos, já complementando a fala da Cláudia e da Eduarda, sobre essa utilização de agrotóxicos, que as vantagens seriam que, como a Eduarda já falou, que a utilização correta, com a dosagem na medida certa de agrotóxicos, garante o controle dessas pragas. O controle dessas pragas, consequentemente, garante uma produtividade nas lavouras. O uso de agrotóxicos melhora a qualidade visual dos produtos cultivados e, geralmente, esses preços de produtos dos agrotóxicos, eles são menores do que com relação aos produtos orgânicos. Agora, com relação às desvantagens, os agrotóxicos armazenados, como o Eduardo já falou, são assim, armazenados em ambientes inadequados, podem oferecer um risco à saúde. O uso incorreto também está associado a problemas ambientais, como contaminação do solo, recursos hídricos e também a fauna e da flora, como também problemas na saúde, que eu também já vou citar para vocês. E, né, como a Eduarda já falou, que a dose em excesso de agrotóxicos pode contaminar os alimentos e colocar em risco a saúde. E eu peguei uma fala aqui do deputado federal Elvino Bongués, do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte, abre aspas, o apetite ruralista por pesticidas é insaciável. Não bastasse a postura frouxa do Bolsonaro, que já liberou centenas de produtos danosos à saúde e ao meio ambiente, a bancada ruralista está empenhada em aprovar o que eles chamam de marco legal dos agrotóxicos, mas que, na verdade, é a PL do veneno. Porque a intenção é legalizar de vez ritos flexíveis para novos agrotóxicos. É nessa boiada que eles pretendem passar produtos que a lei atual proíbe, porque há uma unanimidade científica em torno de risco que representa. Ou seja, o objetivo deveria ser o Brasil, por meio dessa PL, ser um dos maiores produtores de alimento sustentável. Só que acaba indo contra a sociedade, buscando implementar uma enxurrada de veneno na produção de alimento, que, com base nesse projeto, a OMS elenca alguns riscos que podem provocar na saúde, como a arritmia cardíaca, lesões renais, câncer, alergia respiratória. Então, são doenças de Parkinson. Então, são vários, assim, uma questão que traria mais malefícios do que benefícios.
Eu vou estar passando a palavra para o Manuel para ele dar uma complementada sobre a sustentabilidade. Bom, boa noite, professor. Boa noite, colegas, né? Então, falando da sustentabilidade e concluindo o trabalho também, né? Bom, observamos que no nosso trabalho aqui, nós colocamos medidas boas, vamos dizer assim, que o governo faz. Reconhecemos também que o tema da sustentabilidade não é um tema simples, não é um tema de solução fácil. Por exemplo, os agrotóxicos não é uma coisa que a gente vai conseguir tirar do mercado em uma semana. São todos assuntos de longo prazo que necessitam de medidas coordenadas. Mas, apesar dessas ressalvas, nós vemos que o governo não tem uma grande atenção, uma grande preocupação em relação ao tema. Muitas vezes é deixado de lado. Inclusive, como o Vinícius estava explicando até agora, a gente vê medidas que fazem a gente regredir, né? Então, a gente avança em alguns pontos, mas em outros a gente acaba regredindo. O pacote do veneno é exatamente isso, né? A gente vê algumas medidas boas, mas agora estamos discutindo essas questões que fazem nós dar vários passos atrás em relação à sustentabilidade no nosso país. Bom, por fim, observando o nosso tema aqui, a gente vê que nós precisamos exigir ações concretas e principalmente coordenadas por parte do governo. E só um momento. Então, precisamos exigir ações concretas, porque só assim nós poderemos ter o que a Eduarda falou no começo do trabalho, que é a questão da existência digna, que é uma garantia constitucional que nós não estamos observando o tema tratando isso, né, da questão da existência digna, e só tratando assim com as ações concretas. Travou o áudio aqui. Tava dando para te ouvir, Manuel. Agora acho que voltou aqui. Aqui tá travando o áudio aqui porque eu tô falando pelo celular. Então, retomando, seria isso, né, professor? Seria a questão de nós exigir ações concretas do governo, só assim nós poderíamos ter a existência digna, tanto para gerações presentes, mas principalmente para gerações futuras. Peço desculpa aqui, mas é que realmente travou o áudio aqui, no celular está meio ruim. Mas seria isso nossa apresentação. Ok, gente. Equipe 3 está presente? Estamos aqui, professor. Eu só fiquei na dúvida se a gente apresentaria hoje ou amanhã junto com a 2 e a 1, na próxima semana com a 2 e a 1, por conta das perguntas do final. Vocês estão prontos? Estamos. Então? Eu vou pedir para o colega compartilhar a tela aí rapidinho. Tá certo, só tem que parar de compartilhar. Isso. Então, a gente vai falar aí sobre a questão da educação e em que medida o governo vigente caminha, né, para a sustentabilidade. Eu não sei se para todos, mas para mim, eu acho que... Não, voltou. O compartilhamento da tela. Voltou? Tá, beleza. Deixa assim. Eu vou começar fazendo uma breve introdução, assim, né, nesse sentido, e falar também que no Brasil a educação é um direito social de todos, pelo menos assegurado na Constituição, né, e nesse quesito a gente considera de extrema importância destacar que a educação como um mecanismo de formação, ela é essencial para o desenvolvimento da pessoa e, sobretudo, né, para o preparo do exercício da cidadania. Nesses mesmos aspectos, sim, são considerados alguns princípios da educação e do ensino, que também está previsto na legislação, seria a igualdade para o acesso da educação, a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias, a gratuidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação,
a gestão democrática do ensino, entre outras. Então, somente com essa exposição desses princípios já fica evidente como o governo atual contribui fortemente para o sucateamento da educação num panorama geral, né? Ignorando e até mesmo, às vezes, violando esses princípios instituídos pela Constituição Federal. Trazendo esse apontamento para a realidade fática, a gente consegue avaliar o governo como completamente instável e até mesmo desinteressado. Como um indicador ético, a gente sabe que o governo atual, que tem se mostrado cada vez mais ineficiente nesse aspecto, por vezes parece até determinado em um plano de desmonte da área da educação, interessado em agradar setores da população com poder aquisitivo maior, né, em um poder político, e vem deixando de lado os princípios falados anteriormente, seja na constante intervenção no sentido de inibir o pluralismo de ideias, seja na desvalorização dos professores e profissionais de educação. Né, o próprio movimento apoiado pelo governo Bolsonaro antes, durante e depois das eleições, intitulado Escola Sem Partido, é uma representação das constantes manobras para tentar transformar a educação em um mecanismo de ideologias ultraconservadoras, né? Que é muito irônico, considerando que o movimento sugere uma educação nas escolas sem ideologias, entre aspas, né, partidárias, quando na verdade o que se vê é um movimento extremamente ideológico e fomentado pelo repúdio às políticas públicas, sem o menor interesse em promover os valores democráticos. Né, a mais recente dessas foi a polêmica envolvendo o governo e o Enem, né, a gente tem denúncias aí, inclusive, talvez inicie-se até uma investigação, no sentido de que tem indícios, né, de uma grave intervenção para que a prova, né, do Enem, ela tenha a cara do governo, né, um governo intolerante, elitista, nada sustentável. Então, tem fortes denúncias nesse sentido de interferência do governo na prova. Meu colega João vai falar para vocês agora a continuação da apresentação. Então, a título de contextualização, apesar de não se tratar de uma legislação atual, como essa lei está vigente e vai se manter desse modo por mais 2 anos, o grupo decidiu ressaltar, né, que a Constituição Federal estabelece a elaboração de um Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que tem o objetivo de articular o sistema e estabelecer diretrizes para a educação durante 10 anos. Então, o plano que está vigente hoje teve início em 2014 e vai permanecer até 2024. Né? Ao todo, esse plano apresenta 254 estratégias e 20 metas que, de modo resumido, apontam para onde a educação do Brasil deve caminhar e qual o caminho que ela deve percorrer para chegar lá. De qualquer forma, apesar de ter sido motivo de comemoração na época, ainda mais porque foram 4 anos de debate para que essa lei fosse aprovada, o que a gente observa hoje é que a educação ambiental e o tema da sustentabilidade são ausentes nesse texto. Né? Então, apesar da Rio+20 em 2012 e dos outros compromissos que o Brasil é signatário, desde a conferência lá de Estocolmo de 72 até a ECO 92 no Rio, a educação ambiental ainda não era e não é colocada no centro do debate da educação no país. Apesar de nunca se ter vivido um período onde a relação ser humano e meio ambiente fosse tão debatida, chocou a população na época o fato de o termo educação ambiental não ser previsto no currículo. Então, o que foi concluído era que se o termo não estava nas metas do PNE, né, o Plano Nacional, ele também não estava no centro das políticas educacionais e muito menos das políticas públicas. Então, apesar da gente ver que a promoção da sustentabilidade socioambiental ser uma das diretrizes previstas no artigo 2º do Plano Nacional, no momento de traduzir essa diretriz em ações efetivas, não foram apresentadas metas ou estratégias concretas. Então, não há qualquer compromisso concreto, né, com um modelo de escola sustentável preocupada com essa dimensão ambiental. Né? Não se faz referência em infraestrutura, recurso, atores, órgão responsável, né, formação de pessoal, avaliação. Nada da diretriz, essa diretriz, aliás, permanece vaga. Né? Então, para finalizar, apesar da importância social e educacional da educação ambiental, ela pouco consta do plano de ação para a educação brasileira, o que torna difícil a presença dela em outras políticas educacionais e outras políticas públicas. Para complementar, o grupo também achou interessante, ao menos, mencionar a recente Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento normativo para redes de ensino público e privado, que serve de referência obrigatória para a elaboração do currículo escolar. E lendo esse documento, que é de 2017, e tinha prazo de adequação para 2020, a gente pode dizer que a consciência socioambiental começou a aparecer
em alguns campos, como competência específica para a linguagem do ensino fundamental, competência geral para a educação básica, e aí também é uma habilidade de ciências humanas e sociais aplicadas. Né? Então, vou deixar para o próximo colega falar aí sobre as leis de diretrizes e bases da educação nacional. Boa noite, professor. Então, como o colega falou, vou falar um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, e ela basicamente regulamenta o sistema educacional brasileiro. Ela disciplina a educação escolar, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, desde a educação básica até o ensino superior, e se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias e que são vinculadas ao mundo do trabalho e da prática social. Ela sofreu recentes alterações, e a gente pode falar algumas, que em 2019 passou a ser assegurado ao aluno o direito de faltar a provas ou a aulas que sejam realizadas em dias que, segundo a sua crença, seja vedado o exercício de atividades. Também é importante ressaltar que isso não gera nenhum problema para o aluno, né? Porque é um fator importante, essa questão da crença e tudo mais. Ela trouxe também a facilidade de realização de provas, atividades de reposição, trabalhos escritos, pesquisas de temas, e isso acabou se dando em decorrência da pandemia e tudo mais. Também houve a notificação do Conselho Tutelar quando o aluno acabava tendo faltas acima do percentual de 30%, que anteriormente era considerado o percentual de 50%. E em 2021, houve também a inclusão da educação bilíngue de surdos, quando passou a reconhecer a utilização da linguagem de sinais como uma primeira língua, e o português escrito passou a ser tido como a segunda língua. E a União começou a apoiar muito essa inclusão de uma forma técnica e também financeira. Agora eu passo para o meu próximo colega. Bem, eu vou falar aqui rapidinho sobre como que foi instituídas as diretrizes do Ministério da Educação durante a pandemia, né? Em 2020 foi aprovado um plano nacional de enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação, e entre as medidas a gente pode destacar o monitoramento da frequência escolar dos estudantes, a promoção do acolhimento socioemocional dos estudantes e profissionais de educação, a estimativa da demanda por matrículas escolares, uma vez que o fluxo seria completamente diferente devido à pandemia, né? A garantia da alimentação escolar, a realização de avaliações diagnósticas para nortear o processo de recuperação da prioridade, da aprendizagem, o aprimoramento da conectividade nas escolas, o estímulo e a participação das famílias do processo quando houvesse o retorno das atividades presenciais, que foi, no caso, em 2021. Na execução do plano, a União, ela provém assistência técnica e financeira, com o intuito de reassegurar esse retorno o quanto possível, né? Também garantiria a realização do sistema de avaliação da educação básica, apoiaria a elaboração, monitoramento e aprimoramento das políticas públicas educacionais, e também teria um material didático que seria adequado às necessidades oriundas da pandemia, né? Então, também promoveria a capacitação de profissionais e destinaria recursos a projetos que promoveriam a conectividade nas escolas. Passo a palavra para o próximo colega que vai falar sobre a situação da educação brasileira nesses últimos anos. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos. Tá bom. A gente vai agora para a etapa da conclusão.
A pandemia trouxe uma série de dificuldades para a educação em todo o país, pois as necessárias medidas de isolamento social, escolas fechadas, enfim, a nova realidade do ensino à distância impactou muito a qualidade da educação básica. Muitos jovens não têm acesso aos computadores ou à internet, ficando, tipo, à margem do processo pedagógico pelo período em que tais medidas foram adotadas. Então, como indicador social de sustentabilidade, a gente aponta que nas regiões Norte e Nordeste, onde a situação econômica apresenta maior vulnerabilidade, foram detectados índices alarmantes de alunos que sequer receberam atividades escolares. Em maio de 2020, 39% dos alunos do Nordeste e 48% dos alunos do Norte não tiveram acesso às atividades. Tal cenário afetou também a classe dos professores, que sofreram com altos índices de ansiedade, sobrecarga e depressão, pois tiveram que gerenciar toda a situação que a pandemia trouxe para todos, e também os problemas de muitas famílias de alunos, devido à falta de infraestrutura e conectividade, dificuldade em manter o engajamento e o distanciamento que acarretou na perda dos vínculos afetivos, é claro. Além disso, como indicador econômico de sustentabilidade, a gente vê que, contribuindo para o cenário conturbado da pandemia, o Brasil investe hoje apenas 6,3% de seu PIB em educação, dificultando o processo, pois o valor absoluto por alunos na educação básica é consideravelmente inferior ao padrão observado nos sistemas educacionais do mundo desenvolvido. Segundo os dados da OCDE, o gasto médio por aluno na educação infantil e ensino fundamental é 2,3 vezes maior entre os países que integram a organização do que no Brasil. Agora eu passo a palavra para a parte final para o Máximo. Boa noite, pessoal. Ainda como um exemplo de indicador ambiental de sustentabilidade, em 2019, no início do atual governo federal, 222 entidades ligadas à educação ambiental, dentre elas grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, associações, coletivos, institutos, laboratórios, movimentos sociais e até departamentos de universidades, formaram um manifesto denunciando a extinção dos setores ligados a este tema nos Ministérios da Educação e no Ministério do Meio Ambiente. Tais alterações mediante um decreto presidencial. A educação ambiental foi restringida à Secretaria de Ecoturismo. Essas entidades, elas interpretaram como um grande desmonte, que reduziu a dimensão educativa fundamental para o enfrentamento da grave crise socioambiental. Nesse manifesto, foi pedido a restituição dos órgãos gestores nos ministérios, pois tais alterações do Poder Executivo dificultariam o cumprimento das leis que asseguram a educação ambiental como política pública estatal, bem como o apagamento do processo que consolidou a educação ambiental no país. Em termos de sustentabilidade, não detectamos grandes políticas públicas oriundas do governo federal, que procurem realmente avançar com as pautas de desenvolvimento sustentável. A portaria número 177, de 30 de março de 2021, que instituiu o programa Brasil na Escola, cita sustentabilidade, assim como outros 12 critérios, como requisitos para aprovação de projetos pedagógicos. Esse foi um incentivo através de atos oficiais, o qual mais identificamos a presença de algum incentivo com a sustentabilidade. Mas tal medida exemplifica como, mesmo quando abordado o tema pelo governo atual, é de maneira genérica e que não corresponde... que não corresponde às ações realmente efetivas para assegurar os necessários avanços. A educação atualmente não é tratada com a devida atenção em relação à sustentabilidade por parte do governo federal. Da nossa parte, era isso, professor. Muito bem. Equipe número 2, está por aí? Não? Equipe número 1. Também não. Bom, gente, deixa eu fazer um comentário geral em relação aos trabalhos muito bons.
Muito bons os trabalhos, bem documentados aí. Vocês tomem o cuidado de, na parte escrita, de encaminhar as referências, tá? Isso é muito importante, são as fontes. Isso é o que legitima toda a argumentação que vocês fizeram, que vocês construíram a partir desses dados de realidade. Então, eu quero fazer um comentário elogioso, porque foram trabalhos muito bons, muito consistentes, e que atendem e contemplam todas as diretivas e orientações havidas em classe. Então, os quatro grupos estão de parabéns por conta desse cuidado em relação às orientações que foram dadas e que realmente todas responderam à pergunta central que eu apresentei, que é em que medida o nosso governo vigente ele caminha ou não. Por isso que a gente não sabe, a gente precisava ter dados para poder responder isso. Caminha ou não? Caminha parcialmente? Caminha ou está na contramão? Enfim, é um pouco por aí. Não é fazer juízo de valor de nada. Na verdade, é uma postura acadêmica. É uma postura de pesquisador, né? Mesmo. E o pesquisador ele não fala bobagem, sem ter argumentos, sem ter dados derivados de pesquisa séria, tá bom? Então, nesse ponto, gente, eu penso que os grupos os trabalhos foram irretocáveis, tá? Então, eu gostaria de fazer algumas questões assim, ó. Por exemplo, o grupo número 6, tá? Em relação à mineração, mas é uma pergunta que vai servir para todos os 4 grupos, né? Os 4 grupos. Principalmente o grupo que terminou agora, o grupo 3, que tratou da questão da educação, como um direito social e toda a complicação que foi aumentada nesse contexto pandêmico. É evidente, vocês detectaram isso. Mas a minha pergunta é a seguinte: em que medida os temas que cada grupo tratou apareceu de alguma forma ao longo do curso que vocês fizeram, estão terminando agora de Direito? Essa é a primeira pergunta, tá? A pergunta geral, tá? E eu fiquei curioso com relação à questão da mineração. Vocês caracterizaram, aí para a equipe 6, né? Caracterizaram como antiambientalista. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, tá? O que significa isso, se esse comentário ele deriva dos dados que vocês apresentaram, tá? Com relação ao grupo 5, o que me chamou a atenção foi a questão do provedor-recebedor. E isso realmente é algo muito interessante. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais, porque ele está alinhado com a questão do emprego verde, né? Dos empregos verdes. Tem um posicionamento mais afirmativo em relação a essa própria PEC, né? Que parece que ela é mais alvissareira. Tal. A minha pergunta é se, de fato, ela também não se inscreve naquela legião de discursos que a gente tem, né? De boas intenções, mas que não conseguem efetivamente sair do papel. Essa eu queria um comentário do grupo. Do grupo 4, com relação à questão alimentar. Muito interessante a ponderação que vocês fazem em relação ao agrotóxico ou a qualquer questão associada à produção de alimentos. O agrotóxico ele é um fármaco, né? Ele tem uma ambivalência. Ele pode ser veneno e antídoto.
Então, a questão é como equilibrar isso dentro de um sistema global que tem um assento na produção de mercadoria. Então, essa é a discussão mais profunda, né, em relação à questão dos agroquímicos. Vocês sabem que tem uma lei defendendo a ideia de que não se fala mais em agrotóxicos, é preciso falar em fertilizantes. Então, você muda. Parece bobagem isso, mas não é, porque o agrotóxico ele ganhou muito mais esse assento, não de antídoto, mas de veneno, né? Muito mais nesse sentido. Predomina uma visão muito mais negativa, né, disso. E com relação à educação, o pessoal da educação, o que me chamou a atenção também foi o comentário final de vocês em relação a esse processo de marginalização de grupos presentes em determinadas regiões do Brasil. O que é que significa? Como é que vocês sentem isso, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Então, vamos começar com o grupo 6, né? Vamos lá, gente? Tem que ser breve para a gente também para que todos falem, por favor. Professor, eu vou começar, claro, aqui respondendo a primeira pergunta, em relação a o quanto a gente viu isso na faculdade, né? Então, em relação à mineração, eu não lembro de ter visto muita coisa. Eu fiz direito ambiental no último semestre, não lembro de ter visto a questão da mineração em direito ambiental. O que eu lembro é de ter visto na aula de constitucional a questão dos povos indígenas, né, da necessidade da consulta dos povos indígenas para realizar esse tipo de atividade nas terras demarcadas, e também vi isso em direitos humanos, esse semestre agora, em relação a isso e ao conceito de autodeterminação dos povos que a gente usou também, mas tratado de uma maneira mais breve. E os outros temas, acho que talvez a gente tenha visto mais, educação e saúde. Eu lembro que a gente viu bastante em constitucional, porque foi bem na época do teto de gastos, então essa questão a gente conseguiu estudar com mais profundidade. E a Laura vai responder a segunda pergunta do nosso grupo. Oi, professor. Então, eu falei em relação à questão antiambientalista, justamente relacionada à questão do garimpo. Isso porque toda essa sustentabilidade, né, essa diversidade cultural biológica que foi cultivada ao longo do tempo pelos povos originários, povos indígenas tradicionais, ela sempre foi vista por grandes fazendeiros e pecuaristas como basicamente um empecilho à agropecuária capitalista. E isso se dá, direcionando agora a questão do garimpo, né, que eu estava correlacionando, é que como que isso poderia ser prejudicial, né, para esses agropecuaristas, garimpeiras, enfim, é que justamente essa sustentabilidade, né, ela retiraria terras, diminuiria, né, terras de exploração, né, para garimpo. Então, isso, visto pelo ponto de vista econômico, impactaria muito, enfim, o capital, né, desses garimpeiros, que muitas vezes são grandes empresários. Enfim, foi basicamente isso que eu tentei correlacionar. Professor, eu queria só dar uma complementada no que a Laura falou. Eu acho que a própria atividade da mineração, que acaba com fauna e flora, já tem um impacto ambiental absolutamente negativo. E a questão do garimpo é que muitas vezes a separação do ouro é feita com mercúrio, né? E o mercúrio é uma substância altamente tóxica. Então você polui de uma maneira absurda os rios com essa ação. A gente até trouxe um dado no PowerPoint que a Rafaela levantou, em uma das pesquisas que a gente fez, a respeito do quanto se desmata a mais do que é legalizado desmatar, né, nessas atividades. Então, você legaliza que se utilize uma determinada parte e acaba sendo utilizado quase 10 vezes isso, né, e sendo desmatado muito mais. Então, acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente afirma que
essa questão do garimpo e da mineração são antiambientalistas. Só mais uma coisa bem rapidinho, professor, porque eu sei que tem que ser rápido para os outros grupos responderem, que teve uma fala interessante de um deputado, enfim, não vou citar qual, mas ele deu uma entrevista, né, falando que a vontade de que se o PL, né, uma das PLs, das várias PLs que tem de amplio ao garimpo, né, se fossem aprovados, que a vontade do índio ela seria respeitada e que eles teriam um futuro grande, né? Enfim, ele afirmou isso como se os povos indígenas eles realmente fossem de encontro ali, né? O que eles queriam. Só que, enfim, falando também das ONGs, né? Que elas têm como objetivo único impedir a degradação ambiental e promover formas sustentáveis e de desenvolvimento, né? Então, quando um deputado já fala que as ONGs elas são um empecilho, né, para a mineração, isso já basicamente diz muito em relação a esse antiambientalismo que eu havia dito. Muito bem, gente. Estou satisfeito. Vamos para o próximo grupo. Vamos lá. Então, assim, falando do princípio do protetor-recebedor, então a gente faz um contraponto com o polidor-pagador, né? Então, o que seria? O polidor-pagador, ele arca com os custos para uma recuperação de algo que ele já poluiu, que ele já degradou, né? E o protetor-recebedor, ele recebe para proteger. Então, é uma mecânica inversa. Quanto à pergunta com relação a se sai do papel, se seria fácil de efetivar, a gente pensa assim, é muito mais fácil punir, né? Realmente punir é mais fácil porque você não precisa pensar, você não precisa envolver muitas pessoas, você vai lá, simplesmente aplica uma multa e ponto. Porém, a gente acredita que com a aprovação, se passar e for implementada realmente esses dois incisos no artigo 225, a visão das pessoas, aquela velha mecânica, né, do dinheiro no bolso. Por mais que seja mínimo as iniciativas, terão iniciativas de empresa, terão iniciativas de pessoas, terão iniciativa de comunidades, talvez as pequenas comunidades nas cidades menores, possam existir essas possibilidades de pequenas ações que vão receber por aquilo, mas isso vai gerar para o futuro, a gente não consegue imaginar que seja de imediato, mas a gente consegue imaginar que para o futuro essas medidas vão sim ajudar na preservação. Professor, e também aproveitando aqui, dizendo, a gente chegou a um consenso aqui no grupo, e de fato, no decorrer da nossa graduação, a gente não chegou a visualizar nada que tratasse em específico com relação aos temas abordados, né, mas com relação à estrutura de incentivos em si, de fato, a gente aprende isso, né, em direito ambiental, mas, que nem a Ju falou, existe a possibilidade de que sejam implementados isso pelo poder público, a efetivação, né, desses objetivos, mas eu creio que seja difícil, mas não impossível, basta o querer do poder público para a aplicação disso. Como ela também falou, o punir é muito mais fácil. Eu ia citar aqui, eu fiz um outro trabalho para direito econômico e nós precisamos falar de crimes ambientais. E lá a gente citou um processo, não vou lembrar para citar aqui, mas em que os juízes estavam querendo aplicar o princípio da insignificância. Acho que ele tinha desmatado mais de 24 mil alqueires, hectares, não vou lembrar, e eles estavam querendo aplicar o princípio da insignificância. É ridículo isso. Então, a gente vê que, de fato, pode até existir no papel a punibilidade, mas mesmo assim, é mais fácil punir, mas nem sempre há o querer em punir também. Quem dirá em querer incentivar e pagar, compensar isso e gerar benefícios para aqueles que apenas beneficiam o meio ambiente. Desculpa. Não, e por fim, só para a gente pensar assim, né? É até uma comparação bem rasa essa que eu vou fazer, mas se fizermos um paralelo, por exemplo, com a Nota Paraná.
como era a arrecadação do governo do estado antes da nota Paraná? Quantas pessoas colocavam o CPF na nota? Quantas pessoas pediam nota fiscal daquilo que estavam consumindo? Hoje, se a gente for ver, depois do benefício que o governo disponibilizou para as pessoas que colocam CPF na nota, se coloca CPF até no pipoqueiro. Você vai comprar qualquer coisa, as pessoas colocam CPF na nota para ter aquele benefício. Então, por que a gente não pensar que essa medida possa trazer algo dessa maneira, né? Nessa proporção, que as pessoas realmente preservem o meio ambiente para ter um benefício, mas que esse, no fundo, esse vai ser um benefício para todos nós, né? Acho que seria isso, professor. Se eu puder comentar só a mesma coisa, Claro. fazer um paralelo também com o nosso outro trabalho que a gente apresentou semana passada, sobre o derramamento de petróleo da Petrobras aqui em Araucária. A gente viu e comentou sobre a dificuldade que foi punir e ser aplicado mesmo. E quando foi aplicado foi a multa, então a parte econômica ali até talvez tenha sido suprida de alguma forma, mas o social não foi. As pessoas que foram atingidas não foram. Então, punir é sempre mais difícil e tem inúmeros fatores que são afetados e que não vão ser punidos e não vão ser compensados. Então, incentivar para que isso não aconteça, né? Incentivar que a lógica inversa parece muito mais efetiva, né? E traz muito mais benefício, né? Muito bem, gente. Estou satisfeito. Parabéns ao grupo. Próximo. Professor. Pode falar. Desculpa, você é de qual grupo? Eu sou do 3. Ah, é que eu sou do 4, então tá certo, eu falo antes, tá? Pode ir. Tá, eu ia, na verdade, só pedir para o professor relembrar qual é a pergunta que foi feita para o grupo especificamente acerca do agrotóxico? É que foi mais assim, ó, na parte final, que pelo que eu entendi, depois eu vou escutar de novo a conclusão que vocês fizeram, que o balanço que a equipe faz é que não há a atenção devida do governo, do grupo de poder atual, né? Para não ficar falando de governo, não é muito legal isso. Então, assim, a atenção devida em relação à questão alimentar, né? A questão do uso do agrotóxico, e isso em função de todos os dados que vocês apresentaram, da enxurrada de agrotóxico. Eu fiquei até curioso de ver essa quantidade enorme que vocês citaram aí, tá? É nesse sentido, essa questão a parte final do trabalho, essa pouca ou quase nenhuma atenção de verdade à questão alimentar, né? É nesse sentido, tá, Eduardo? Entendi. Então, eu vou começar respondendo essa mesmo. Primeiro, eu queria só dizer que no trabalho escrito a gente anexou um gráfico feito pelo G1, que traz bem essa questão, a comparação do aumento dos números de agrotóxicos desde 2000, salvo engano, até 2021, setembro de 2021. E o grupo acredita que realmente existe, não sei nem se chega a ser uma dificuldade real, mas não existe um contraponto, um equilíbrio entre o interesse de quem está por trás do agronegócio, que seria um interesse muito mais voltado para o econômico, porque é claro que o uso de agrotóxicos aumenta a produção, faz a produção ser possível o ano inteiro, e isso é o que gera renda, é o que faz a economia dessa indústria se mexer. Mas, muitas vezes, só o capital é visto e a questão da saúde, principalmente, é negligenciada. Não só a saúde de quem consome no final, mas também de quem mexe. Existem várias histórias, relatos, inclusive tem um documentário que mostra como as pessoas que mexem, que cuidam das plantações com agrotóxicos, elas acabam desenvolvendo várias doenças, pode ser doença de visão, pode ser algum tipo de câncer, coisas assim. Então, é nesse ponto que o grupo acredita que realmente falta encontrar um equilíbrio entre essas duas partes, né? Não enxergar só o ganho, só o lucro, mas também se preocupar com a questão alimentar mesmo, né? Não adianta oferecer uma comida cheia de veneno.
E sobre a matéria do ambiental, assim, na faculdade, eu estou no 8º período, eu ainda não tive nenhum contato direto com a matéria de direito ambiental, porque esse é no 10º. Então, tudo que a gente viu da ordem econômica até agora, em constitucional, foi muito mais voltado para os aspectos outros que não ambientais. Eu, na verdade, nunca nem tinha parado para pensar nesse aspecto ambiental, não sabia nem que a questão alimentar se relacionava com a ordem econômica, porque é uma coisa que passa muito batido. Eu, do grupo, acabei tendo mais contato com a matéria, porque é a área que eu desejo seguir, né, até por conta do grupo de pesquisa que eu tô, do meu TCC, assim, mas, no geral, a gente realmente nunca tinha tido contato com esse lado da matéria. É isso. Muito bem, muito bom. É importante essa devolutiva. O último grupo de hoje, por favor. Então, professor, você perguntou sobre a questão da marginalização e sobre a gente ter visto o que a gente viu, né, em relação a esse tema durante a faculdade, né? E, assim, falando por mim, por exemplo, em constitucional, a gente vê lá que, por exemplo, é papel do Estado brasileiro garantir a educação, né? Só que isso é visto de uma maneira superficial, né, em ciência política, em constitucional, não é algo que é muito aprofundado. A matéria que eu senti que mais tocou nesse ponto mesmo, de realmente entender os problemas, é a sociologia do direito, né? Eu tive com a Maria do Carmo, inclusive. E quanto à questão da marginalização, que a gente concluiu ali, eu vejo que, assim, é um problema histórico, né, do Brasil, da formação social brasileira, que acarretou em muita desigualdade. O que a pandemia fez? Ela apenas potencializou isso, né? É um problema que a gente já tem. E não é só na educação, é na saúde, é no acesso à segurança, enfim. Então, eu penso que as políticas elas não podem ser aplicadas de uma maneira universal, né? A gente tem que olhar para cada grupo, cada um tem a sua necessidade. A gente tem que levar em conta que o Brasil é um país continental com muitas desigualdades, né? Então, por exemplo, a questão de ficar em casa é um privilégio, né? Você vê as crianças do Norte e do Nordeste, como a gente trouxe no nosso trabalho, na nossa apresentação, elas vivem outra realidade, né? Então, assim, é preciso uma política pública de alternativas para fazer chegar os materiais, as atividades escolares nessas crianças que estão realmente à margem, né, do processo. Então, eu vejo que até seria como uma lição que a pandemia poderia deixar. Por exemplo, a gente vê, se Deus quiser, não vai ter maiores complicações, mas, por exemplo, tem essa questão da variante Ômicron, né? Se porventura viesse a ter novamente a questão do lockdown, do distanciamento, da quarentena de uma maneira mais pesada, assim, a gente teria que ter feito a lição de casa de como fazer esses grupos marginalizados que não têm esse acesso, como fazer que eles tenham esse acesso, mesmo com as medidas sanitárias que são cabíveis. Só que, vendo as nossas pesquisas e dos outros grupos também, eu particularmente acho preocupante. Eu acho que a gente dificilmente, em questão de governo federal, a gente fez essa lição de casa. Mas são as reflexões que eu tenho. Só para contextualizar assim também, professor, a gente, né, evidenciou a questão do regional, né, porque era a referência que a gente tinha ali na nossa pesquisa, mas a gente não pode deixar de apontar, né, que essa desigualdade, essa dificuldade de acesso de vários sentidos assim, ela existe aqui no Paraná, aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, no Sudeste, em todos os estados e regiões do Brasil. Então, não é algo localizado e, pelo contrário, é generalizado realmente, assim, a gente só realmente focou nessa diferença por conta da referência que a gente tinha, dos dados que a gente tinha para trabalhar ali naquele momento. Mas só para esclarecer que não é algo isolado do Norte, Nordeste, enfim. É isso. Ok, gente. Foi muito legal, tá? Os trabalhos e estou bem satisfeito. Aí vocês devem encaminhar a parte escrita, tá? Tudo que é o documento, né? Tá bom?
Uma boa semana para todos e todas. Continuem se cuidando, por favor. Professor, só uma última questãozinha, só para apertar, a gente já está liberado, a gente precisa aparecer semana que vem, vai ter perguntas para a gente também? Não, dessa vez não, porque eu já fiz a arguição aqui agora, né? Então, na semana que vem, quem apresentou hoje está liberado, tá, gente? Do ponto de vista avaliativo, eu só preciso, sim, da parte escrita. Não esquece de mandar, senão vai complicar, tá bom? Não, perfeito, professor. A gente vai mandar, mas então aproveita aqui e agradeço, então, por esse semestre maravilhoso, por dividir seus conhecimentos com a gente. Só engrandeceu todo o amor que a gente já tem pelo meio ambiente. Muito obrigada mesmo, professor. Puxa, que legal. Estou emocionado, viu? Eu também gostaria muito também de agradecer, professor. Confesso que foi uma surpresa, e sendo bem sincera, assim, as eletivas a gente acaba olhando, não tem aquela disposição para fazer por ser eletiva, né? Eu escolhi o tema por ser um tema que eu estou gostando muito, e assim, foi fantástico conseguir aprender e ter vontade de assistir a aula para ver as exposições dos colegas, porque todas as apresentações muito boas, nos fazem pensar de uma maneira diferente, assim, e gostei muito mesmo da eletiva. Parabéns pela matéria e pelo tema muito relevante e de interesse, assim, da humanidade, né? Parabéns e obrigada a todos os colegas aí que estiveram nesse semestre. Agradeço também, professor. Inclusive, parabéns aí pela paciência também de acompanhar a gente e dizer que foi um ótimo semestre de muito aprendizado. Legal. Obrigado também, professor. Já que todo mundo está falando, vou abrir e vou falar também. Muito interessante, esse assunto é fascinante, né? A gente gostou muito de estar aqui falando sobre isso. E muito obrigado por toda a exposição e todo o conhecimento que o senhor passou para a gente. Muito obrigado pelo semestre. Espero encontrar o professor ainda pelos caminhos da vida. Com certeza, será um prazer, né? Pelo menos vocês sabem quem eu sou, né? Eu não sei quem são vocês, então vocês vão ter que se identificar, né? Quando a gente se cruzar pelos corredores aí, tá bom? Mas eu agradeço. Muito obrigado pelas aulas, pelo todo o conhecimento compartilhado, por essa visão positiva desse tema que é tão urgente, tão necessário e um pouco triste ao mesmo tempo, mas sua visão positiva do tema ajuda a gente, questões que você passou para a gente procurar dar uma boa visão sobre o futuro, que a gente possa melhorar, né, como estudante, como futuro, né, juristas. E eu agradeço mais uma vez por tudo que o senhor passou de conhecimento para a gente. Legal. Obrigado, Nicolas. Muito bom. E espero encontrar o senhor na faculdade qualquer dia desses. Opa, será uma honra, né? Então, obrigada, viu, professor? Boa noite. A gente se encontra. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professor, bom final de semana. Oi, professor. Eu só queria lembrar que eu te mandei mensagem no YouLife, que eu tinha mudado de grupo. Eu estava no grupo 3, se eu não me engano, e eu fui para o 4. Tá bom. Tá bom? Mas tá no documento, né? No documento escrito, né? No trabalho que foi enviado, tem meu nome lá. Então tá, não tem problema não. Boa noite. Boa noite.